Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius, faço parte da Geração Jesus Cristo, Ministério Cristão, o único ministério verdadeiro hoje na terra, na liderança do número 1 de Deus, sacerdote, pastor Tupirani, da Ora Loures. Então pessoal, nesse curto vídeo eu vou deixar o meu apoio a essa lei que estão lutando aí para aprovar. A lei da redução da maioridade penal no Brasil, de 18, que hoje é, para 16 anos. E eu queria deixar o meu maior apoio, é isso mesmo. É isso mesmo, porque no mundo de informação que nós vivemos hoje, num mundo, pessoal, totalmente desenvolvido de informação, tremendo, esse jovem de 16 anos sabe muito bem o que é certo e errado. Esses jovens de 16 anos hoje estão com um fuzil em cima dos morros, estuprando jovens, levando em cativeiro, estão tacando granada em polícia. Aquilo ali é atitude de criança, aquilo ali é atitude de delinquente, aquilo ali não é uma atitude de uma mente já formada. Eles não sabem muito bem que estão arriscando matar a vida de pessoas. Eles não sabem muito bem que levar em cativeiro uma jovem, estuprar aqueles jovens, muitos ali jovens novos de 16, 17 anos, que ultimamente tem entrado dentro de ônibus aí no Rio de Janeiro, tacado fogo com os trabalhadores tudo dentro. Aquilo ali é atitude de criança, aquilo ali é atitude de inocente. Então eu apoio essa lei que está para ser aprovada aí na Câmara aí, da redução da maioridade penal, ainda que tenha alguns grupos de safados políticos, pilantras políticos, vagabundos políticos e viados, políticos gay, baitola, vagabundo, homossexual, tá? Que estão contra, não querem que essa lei seja decretada, da maioridade penal baixar de 18 para 16 anos. São os filhinhos deles vagabundo que fica aí, como a gente já viu um tempo atrás, tacaram fogo no índio aí, espancaram uma empregada doméstica lá na Barra da Tijuca também. Esses jovens que voltam dos baile funk aí, filho de advogado, de juiz, de promotor, fazendo um monte de merda no meio da rua. Eles têm que ser presos, eles têm que pagar pelo crime deles, hediondo, horrendo. Eles têm que pagar como adultos realmente, que é o que são. As atitudes dele mostram que eles não são nenhuma criança. E fica aí um monte de ONG, fica um monte de safado da Câmara, do Congresso Nacional, um monte de safado contra essa lei, porque os filhos deles de 16 anos são tudo cheirador de cocaína, o filho deles de 16 anos são tudo fumador de maconha, são tudo viado, estrupador, baitola. Isso que são os filhos deles. Os filhos deles têm muitos filhos de advogado, de juiz, de promotor, no meio dos black bloc, lá quando tem essas manifestações mascarado. Ali, filhinha de advogado, filho de juiz, no meio dos black bloc lá, tacando pedra, quebrando orelhão na rua, quebrando banco no meio da rua e estourando banco no meio da rua pra quebrar as vidraças dos bancos. Quando tem manifestação no meio da rua, tudo ali é filhinho, tudo é playboyzinho, filhinho de advogado e de juiz. Por isso que eles estão contra isso daí, ó. Essa raça aí do Congresso Nacional, 99% deles estão contra essa lei ser aprovada. Mas vai perguntar pra sociedade trabalhadora, vai perguntar pra um pai que teve a sua filha estuprada por um jovem desse de 16 anos, se ele não quer que esse moleque seja julgado como homem pra cadeia mesmo, julgado criminalmente, que é um criminoso mesmo. Essas práticas é prática de criminoso. Então, pessoal, eu apoio tremendamente essa lei da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, tá? Os moleques aí de 16, 17 anos fazendo atrocidades, fazendo coisas terríveis, tanto em cima das comunidades, principalmente na Zona Sul. Na Zona Sul é o que tem mais vagabundo novinho, na Zona Sul é o que tem mais pilantrinha, tudo filhinho de papai, tudo cheirador, maconheiro, viado, tudo baitola, tudo filhinho de papai aí, fazendo um monte de merda. E aí, vai lá, como tacaram fogo aí tacaram fogo num trabalhador e numa trabalhadora aí na Zona Sul, espancaram a trabalhadora aí, a paulada. E aí o advogado do papai foi na delegacia e soltou o moleque lá.
soltou o moleque lá falou que ele tava descontrolado, falou que ele não é daquele jeito, que ele tava descontrolado, entendeu? E aí, queria dizer pra vocês que a maioridade penal de 18 anos no Brasil foi estabelecida em 1988, na Constituição do Brasil. Tá lá no artigo 228 da Constituição, entendeu? E a Constituição dá um nome de classificação pra esse moleque. Dá um nome, porque pra mim são homens, a atitude deles é de homem, tem nada de criança. Eles dão uma classificação pra eles, chamam eles de inimputáveis. A prática deles, que eles têm cometido atrocidades, inclusive arrancando vidas humanas, é porque eles são inimputáveis. Sabe o que é inimputáveis, pessoal? Delinquente mental, não sabe o que tá fazendo. Inimputáveis é um delinquente mental. Será que esses moleques aí de hoje, no mundo de informação que a gente vive, num mundo de descobertas, será que esses moleques aí, um bando de homão já, moleque de 16 anos, muito maior do que a gente, hoje eu tô com 31, moleque de 16 anos com um corpo muito maior do que a gente, o entendimento deles é fora do comum já do que é certo e do que é errado. Aí fica esses bandos de salafrário, viado, mercenário do Congresso Nacional, a sua grande esmagadora maioria, sendo contra essa lei reduzir de 18 para 16 anos. É por causa do filhinho deles, né? É por causa dos familiares deles lá, que são tudo novinho fazendo um monte de merda. E eles não querem que esses moleques da família deles respondam criminalmente pelos atos deles. Então, eles estão fazendo isso por quê? Porque eles estão olhando pro lado deles, esses políticos, promotor, advogado, safado. Eles estão olhando pro lado deles. Entendeu? Mas vai perguntar à sociedade que todo dia tem um filho arrancado aí por esse jovem. Vai perguntar à sociedade que tá dentro de um ônibus voltando de um dia inteiro de trabalho, entra um jovem desse na mão com arma, pistola 40 e coquetel molotov na mão. O moleque de 16 anos entra com a garrafa de coquetel molotov, joga no meio do ônibus e sai correndo. Tem grávida no meio do ônibus trabalhadora, tem empregada doméstica, tem tudo de trabalhador dentro do ônibus. E o moleque de 16 anos, a criança que eles dizem, né? De 16 anos, joga o coquetel molotov, taca fogo no ônibus com os pessoal dentro. E aí, ele é classificado como apenas um delinquente, ele é criminoso. Ele tacou pra matar, tacar fogo nas pessoas mesmo. Então, eu apoio mesmo essa lei pra redução mesmo. E esses moleques têm que ser julgados criminalmente, porque eles são homens, as suas atitudes é atitude pior do que de adulto, rapaz. É pior do que muitos traficantes bravos estão fazendo aí. Entendeu? Eles estão fazendo pior. Essa é a geração do século XXI. Geração horrenda, geração assassina. Essas molecadas de 16, 17 anos fazendo coisas aí do arco da velha. Essa é a grande realidade. Então, fica esses grupinhos aí de viado, baitola, político principalmente, cheirador de cocaína, né? Advogados, promotores. Por quê? Porque eles ganham com esses moleque. Eles ganham nas costas de muito moleque desse aí, classificado como menor, infrator, menorzinho, tudo criminoso. Então, pessoal, eu apoio sim, eu apoio, aqui tá a minha indignação, eu apoio mesmo a redução da maioridade penal. Esses moleques de 16 anos já tem que ser mesmo incriminado mesmo, ir pra uma cadeia como adulto, pagar pelos seus atos lá. Inclusive, muitas vidas humanas têm sido arrancadas. Não por traficante velho, tem sido arrancada por moleque lá de 16 anos. Pode ligar a televisão e ver aí. Jovenzinho de 16 anos, entendeu? Tá aí, ó, arrancando vida de pessoas, estuprando jovem, levando em cativeiro, metralhando aí os polícias em cima dos morros, tacando granada em caveirão, segurando bazuca, fazendo atrocidades. E isso é a atitude de um jovenzinho que não sabe o que é certo e errado? Isso é atitude de criança? Isso é atitude de um jovem que não sabe que aquilo ali é uma coisa abominável? Ele tá matando pessoas com aquilo ali? Então, tem que reduzir mesmo, porque esse jovem tem que pagar por tudo isso que eles têm feito criminalmente. Não apenas ir pra uma penitenciáriazinha lá e aí 3 meses ser solto de novo pra continuar matando as pessoas no meio da rua. Entendeu? Eu deixo essa minha indignação e o meu apoio a essa lei da redução da maioridade penal no Brasil.